seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, avanço na tua vida, transformação, e que entre aí na tua casa a paz, a abundância e o livramento do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que seja tocado pelo teu poder. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e que todo câncer, infecções, inflamações, dores sejam retirados pelo poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Oramos por uma intervenção do Senhor nessa vida. Oramos para que a mão poderosa do Senhor toque nesta casa, toque nesta família. E se há ataques espirituais que estão trazendo, Senhor, dores, que estão trazendo enfermidades, que estão trazendo males para dentro dessa casa, nós damos uma ordem: sai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, pela restauração de casamentos, pela restauração de famílias, pela restauração emocional, pessoas que têm sido abatidas emocionalmente, fisicamente, que sejam curadas agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, oramos para que a alegria entre, para que a paz entre, para que o favor de Deus entre, para que a unção de Deus quebre todo o jugo espiritual que essa pessoa está carregando, que ela seja livre de todo o mal, no nome de Jesus. E nós consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos: Espírito Santo, cuida de cada uma das nossas decisões, nos dê sabedoria do céu, nos abençoe em nossos negócios, em nossos projetos, em nossos sonhos. Oramos, Senhor, para que a Tua mão seja sobre a nossa família, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada pessoa. Abençoo sua casa, abençoo o seu trabalho, que as grandes portas se abram, que o favor do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa e que o Senhor afaste do nosso caminho toda falsidade, todo relacionamento mal, toda pessoa que vem, Senhor, para tentar perturbar o nosso caminho. Afasta, Pai, afasta a inveja, afasta as mentiras, afasta as contrariedades, a oposição espiritual, aquilo que vier para nos atrapalhar ou para causar atrasos na nossa vida, tira do nosso caminho. Nós abrimos as portas da nossa vida para Deus Pai, para Deus Filho e para Deus Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces o amanhã, Tu conheces o futuro e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Deus me deu uma palavra profética para liberar sobre a tua vida e no final eu quero fazer uma oração para que tudo aquilo que está em desordem na tua vida, que o Senhor coloque em ordem. E também para que o Senhor dê livramentos. Nós estamos firmes pedindo ao Senhor livramentos, estamos colocando essa oração para o futuro. Estamos semeando, estamos jogando essa oração para as próximas horas, para os próximos dias e também para os próximos anos. Tudo que nós estamos fazendo aqui são orações que estão preparando o nosso caminho. Amém? É nisso que eu acredito. Então, fique firme nesse propósito. Nós vamos até domingo nele. É um propósito muito específico que o Senhor falou comigo e estamos sendo fiéis a isso. Eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi da Maria e ela escreveu assim: graça e paz. Tenho 2 testemunhos para compartilhar. O Senhor orava por pessoas que estavam com dor e inflamação no joelho. Eu já sofria com essa inflamação há mais de 1 ano. Tomava remédios e nada adiantava. Era tanta dor que chegava a andar mancando.
No momento da oração, tomei posse e hoje não sinto mais nada. Agradeço primeiramente a Jesus e também ao Senhor. O outro testemunho é na minha vida financeira. Graças a Deus, consegui pagar minhas dívidas. Obrigado pelas orações. Deus é fiel, Maria. Jesus está vivo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A palavra profética para você hoje é: passe nos pequenos testes. Como assim pequenos testes? Deus prova o nosso coração. Deus permite certas coisas no nosso caminho para ver como que nós vamos reagir. Ou você pensa que você vai cruzar aqui por essa terra e Deus não vai provar você. As provas vêm não para nos destruir, mas para nos fortalecer e também para nos tornar pessoas alinhadas ao propósito divino. Então você vai ter que começar a discernir os pequenos testes. Se você não passa pelos testes que Deus coloca no seu caminho, testes de fé, testes de obediência, você não pode ser levado a coisas maiores porque foi reprovado no teste. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você estava na escola, se você não tirasse a nota suficiente, você passava mesmo assim? É claro que não. Você ia para uma recuperação. E se não passasse na recuperação, iria ficar no vermelho. E assim é também com Deus. Muitas vezes nós não conseguimos passar de nível porque estamos sendo reprovados nos pequenos testes. Eu quero ler uma passagem com você. Essa passagem está em João capítulo 9, do verso 1 ao 7. Preste muita atenção porque Deus vai falar contigo, porque nós temos que perceber as coisas de Deus. Temos que perceber o que Deus está colocando no nosso caminho. Tem coisas que não é, sabe, um grande passo de fé, mas é um pequeno teste. É um pequeno teste para provar o teu coração, para que de dentro do seu coração possa alinhar com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Olha o que está escrito aqui, João 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus, para curar esse cego, Jesus colocou lodo nos olhos do cego, mas deu uma instrução simples para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus fez a parte dele, mas o cego precisaria fazer a parte dele. Então, eu vejo que o milagre só foi liberado na vida desse cego quando ele passou no teste. Porque ele creu na palavra de Jesus e foi lá e lavou-se. E voltou vendo, a Bíblia diz, voltou vendo, depois de ter dado aquele passo de fé. Tem milagres que só serão liberados quando você passar no teste. Tem milagres que o céu só vai colocar no seu caminho depois da sua atitude, depois de você ter respondido a Deus com fé, depois de você ter respondido a Deus segundo o propósito dele na sua vida. Uma das maneiras de Deus falar conosco é através das impressões. Eu ministro muito isso nas escolas de profeta, eu ensino às pessoas isso. O que é uma impressão de Deus? É quando você sente algo dentro de você em relação ao próximo, em relação a algo que você tem que fazer. Você dá atenção ao Espírito de Deus que guia você.
O Espírito de Deus na nossa vida, ele nos guia. Essa é a voz interior, é a impressão de Deus em nós. E nós temos que começar a ouvir essa voz. É claro que a maior dificuldade que as pessoas têm é discernir se aquilo é das emoções dela ou se aquilo é o próprio Deus na vida dela. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E o Espírito Santo, ele coloca impressões sim no nosso espírito, de ajudar uma pessoa, de resolver algo. Deus coloca no nosso coração, até mesmo de fazer uma caridade para uma pessoa. É Deus quem coloca no nosso coração, até em relação a negócios. Tem impressões que é Deus que coloca em nós. E nós precisamos entender, existe um propósito nisso. Existe algo maior por trás disso. Então, quando nós damos ouvidos ao que Deus fala conosco, e ali vem o pequeno teste de Deus, eu posso afirmar para você, o pequeno teste de Deus, porque Ele muitas vezes vai dizer para você lançar a semente, e lançando a semente, você vai colher. No início do meu ministério, eu não tinha carro, e minha esposa fazia faculdade ainda, estava se formando na faculdade de Direito, e eu, um jovem pastor cuidando de uma igreja. E nós éramos recém-casados, eu tinha passado num lugar e comprado uma pizza para a gente esquentar a pizza e jantar. E eu fui pegar ela no ônibus da faculdade, e ela saiu mais cedo naquele dia e foi até a igreja. E nós sempre cruzávamos por uma rua para ir para casa. Íamos para casa de a pé, algumas vezes pegávamos ônibus, não tínhamos carro naquela época. E naquele dia, né, feliz, conversando, ela falando da faculdade, eu cruzei na frente da casa de um pastor. Na frente da casa de um pastor que havia se mudado há pouco para a cidade. E, sabe, ao cruzar na frente da casa daquele pastor, o Espírito Santo me trouxe essa impressão interior, que eu deveria pegar aquela pizza e semear na vida daquele pastor. Só que eu tive uma luta muito grande interna para semear aquela pizza na vida daquele pastor. Já era noite, já era talvez 9 e pouco da noite. E eu sentindo dentro do meu coração, sabe, aquela impressão que eu deveria semear, mas ao mesmo tempo havia uma guerra dentro de mim, porque aquele pastor eu tinha ouvido falar, não sei se era verdade, mas eu tinha ouvido falar que ele tinha falado de mim e tinha falado de outros também, e eu pensei, como que eu vou semear na vida de alguém que falou de mim? Mas tudo bem, vamos fazer assim então, vamos obedecer a Deus. E eu peguei e bati palma na frente da casa dele, e ele saiu de lá assustado, porque ele não era gaúcho, ele era de um outro estado, então, né, talvez não tivesse acostumado a alguém bater na frente da casa, mas eu bati na frente da casa e ele saiu, e junto com ele veio a esposa, e eu vi que eles abriram a janela dos fundos da casa, e os filhos deles ficaram olhando do lado de fora. E eu disse, tudo bom, pastor? Eu disse, boa noite, desculpa incomodar esse horário, mas eu estava aqui cruzando na frente da sua casa e Deus me tocou de semear essa pizza. Deus me tocou de semear essa pizza a você e está aqui, né? Nós não esquentamos ela ainda, eu comprei ela há pouco, tinha algumas pizzas muito boas na cidade naquela época. E eu disse, está aqui. E quando eu fiz isso, um dos filhos dele disse assim, olha, que bênção, Deus proveu, desde que a gente veio para São Paulo, a gente não tinha comido pizza ainda de novo. E, enfim, o pastor me agradeceu, ficou tudo certo ali. Eu acho que a partir daquele momento ali houve um acerto também, né? Porque eu estava ali com o meu coração aberto, ele também recebeu de coração aberto, então Deus fez uma obra. E se houvesse qualquer tipo ali de discórdia, ali se desfez. E eu prossegui meu caminho sem a pizza, fomos para casa. Eu creio que ali eu recebi uma luz de Deus na minha vida. Por quê?
porque eu obedeci uma pequena instrução, uma coisa simples, uma pizza. Para mim era significativo, para minha esposa também, e também para aquele pastor, para aquela família era significativo aquilo. São esses pequenos atos de obediência que fazem com que grandes milagres sejam liberados na nossa vida. Eu creio que essas pequenas instruções que Deus dá, elas liberam coisas muito grandes no futuro. Lá no futuro, sabe, eu recebi uma colheita dessa semeadura que eu fiz. Mas não foi a única colheita que eu recebi dessa semeadura. Eu recebi outras colheitas. Por quê? Porque eu obedeci uma voz do Espírito Santo que falou ao meu coração. Então, seja sensível ao que você sente aqui embaixo. Não ignore isso. Aprenda a ser rápido em obedecer. Às vezes é dando um emprego para uma pessoa. Às vezes é dando uma palavra de consolo para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Às vezes, sabe, tirar o seu tempo, é algo que Deus coloca no seu coração, é algo que Deus manda você comprar, Deus manda você se conectar. Sabe, as pequenas instruções. Quando eu precisei entrar com os meus livros no aeroporto, aconteceu a mesma coisa. Eu estava orando e o Espírito Santo me deu uma pequena instrução. E a instrução que o Senhor me deu foi: pegue um valor e leve em dinheiro para aquela pessoa. E Deus me falou quem era a pessoa, eu marquei a reunião com essa pessoa, fui até o escritório dela e disse: o Senhor me mandou semear isso, e fiquei quieto. Só sentei para tomar o meu café e essa pessoa perguntou para mim: o que você precisa que eu faça por você? Eu não estava pedindo nada, eu só obedeci uma instrução. Deus me mandou pegar aquela semente de dinheiro e entregar para aquela pessoa. E ela me fez essa pergunta: o que você precisa? E daí eu disse: eu preciso de uma boa editora para colocar os meus livros dentro dos aeroportos e nas livrarias. E essa pessoa, ela me colocou em contato com o gerente da editora e depois com o dono da editora. E hoje meus livros estão em vários aeroportos. Uma instrução. Eu ouvi o que Deus falou aqui dentro de mim. As pessoas ignoram as instruções que o Espírito Santo coloca dentro delas. Muitas vezes Deus vai te acordar no meio da madrugada ou Ele vai colocar, sabe, uma preocupação em relação a uma pessoa. E essa pessoa não é da sua família, ela tem os problemas dela, você tem os seus, mas Deus vai colocar aquela pessoa na sua cabeça. E sabe o que Deus quer que você faça? Que você faça uma oração por ela? Ou que você faça alguma coisa para ajudá-la? Eu não sei. Mas o Espírito Santo vai te revelar. Antes que Deus libere grandes bênçãos, Ele lhe dará pequenos testes. Deus fala conosco sobre coisas práticas e cotidianas. E esses são os pequenos testes. Quando Deus te manda ajudar alguém, ajude. Quando Deus te manda interceder por alguém, interceda. E se Deus colocar algo no seu coração de fazer, faça. É claro que toda a direção que Deus te der nunca vai ir contra a sua palavra. Sempre que Deus pede que você desista de algo, Ele nunca está tentando tirar de você aquilo. Ele está tentando conseguir algo melhor para você. Sabe, eu já entrei em grandes negócios, onde a oportunidade era maravilhosa. Mas, enquanto eu estava caminhando naquele negócio, tem coisas que me tiraram a paz. Deus me ensinou algumas coisas sobre negócios. E eu sou muito fiel àquilo que eu aprendi da parte de Deus. E eu posso garantir para você, Deus sempre está certo no final das contas. Então, aprenda a suspeitar de quando Deus coloca algo no seu coração, de quando algo não fecha aí dentro de você. São os pequenos testes, porque Deus está dizendo para você: eu quero ver se meu filho realmente ele aprendeu o que eu ensinei para ele. Não abra concessões. Nas pequenas concessões se abrem brechas. Deus quer que você obedeça a Ele nos detalhes. E um detalhe, é no seu dia a dia que esses testes virão. E eles responderão pelo seu futuro, pelo destino que Deus tem na tua vida. Amém? Eu espero que você pegue essa palavra.
sem passar nos pequenos testes, você não entra na plenitude do destino que Deus tem para a sua vida. Gravou isso? Sem passar nos pequenos testes, você não entra na plenitude que Deus tem preparado para a sua vida. Você tem que passar nos pequenos testes. Amém? Glória a Deus? Então o que Deus falar, faça. E Deus nunca vai falar contra a sua palavra. Amém? Mas Ele sempre vai tirar você da sua zona de conforto. Essa é a instrução que eu deixo ao teu coração. Eu quero declarar o Salmo 91 e eu quero aqui agradecer a todos os parceiros doadores, pessoas que têm nos ajudado em nossos programas de televisão. Estamos de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã. É uma nobre missão que Deus me deu. Eu tenho sido fiel, já estou há mais de 2 anos. Tem meses que é desafiador, mas eu me mantenho firme até quando Deus quiser. E se você sente no coração, se Deus falar com você, de ser um parceiro doador nessa obra, que está abençoando a vida de milhares de pessoas, e um detalhe, é em rede nacional que nós estamos, não é mantido pela igreja. Eu já falei para vocês aqui, perdi as contas, eu não tenho salário da igreja, não pego R$1 da igreja, certo? Tudo é mantido por nós e pelos nossos parceiros. E temos feito isso como uma missão dada por Deus. Foi uma missão que Deus me deu, uma missão que o Senhor colocou na minha vida. Se o Senhor tocar no seu coração de você me ajudar, vá até meu site www.vinicius17.com.br e ali veja como você pode se tornar um parceiro doador dessa obra. E desejar, meu muito obrigado e conte com as minhas orações, no nome de Jesus. Também estou em lançamento do meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Você pode ler inclusive 2, 3. Junto com esse devocional vai vir essa carta. É uma carta profética escrita para você. Nós temos 10 cartas que foram consagradas. Cada uma delas tem uma declaração profética, tem um salmo, tá? E quem adquirir esse aqui, o Café com Jesus 2 e o Café com Jesus 1, vai receber esse caderno de sonhos aqui para escrever suas experiências pessoais com Deus, tá? Até domingo, certo? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E domingo agora, às 9 da manhã, eu estarei ministrando em São Paulo, em Alphaville, Barueri, São Paulo, às 9 horas da manhã, na Avenida Aruanã, número 120, ok? Domingo, 9 da manhã. Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, deixa aí o teu like, ok? Por gentileza. E pedir para você compartilhar essa oração com 9 pessoas pelo menos, certo? Mande para 9, se puder mandar para mais, manda nos grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais e que Deus te abençoe. Quem sabe isso não é um teste para você também. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor está tocando no joelho esquerdo de uma pessoa que está me ouvindo agora. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Deus me disse também, Valdemar, Deus estará contigo nessa reunião.
te dará a sabedoria e a graça que você precisa. O Senhor também me mostrou uma pessoa que tem uma reunião com um banco hoje. O Senhor estará contigo nessa reunião, te dará a vitória em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, diga a Damares, eu estou visitando a filha dela. Eu estou entregando uma chave para ela que ela me pediu, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor me mostrou a data 29 de agosto. Alguém faz aniversário nessa data, de 29 de agosto. Eu quero profetizar céus abertos sobre a tua vida. E também o Senhor me mostrou um grande desatar, que começa hoje, uma inauguração de um novo tempo em um novo lugar para a tua vida, seja você quem for que está aqui me ouvindo. Tem uma pessoa também que tem revenda de motos, trabalha com motos e tem revenda de motos. Deus está colocando você em um novo nível. As coisas começaram a acontecer e Deus ouviu uma oração que você fez. Por isso Ele coloca chaves nas tuas mãos, chaves de conquista, de prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar, todos que estão aqui, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, o Deus do livramento está agindo. Se Deus falou conosco sobre o livramento, vamos mergulhar nisso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço, Pai, libera, Senhor, das bênçãos sobre esta casa, sobre esta família. Que a paz entre, a abundância entre e o livramento do Senhor entre na vida, na casa e no caminho. Senhor, coloca uma cerca viva, guardando a vida dos nossos filhos, protegendo, livrando do mal. Pedimos a Tua proteção, pedimos sabedoria, pedimos luz para o nosso caminho, Senhor. Não nos deixa tropeçar. O que é do Senhor, que aconteça, e o que não é do Senhor, Senhor, tira do nosso caminho. Oramos para que a mão do Senhor seja sobre tudo. A mão do Senhor seja sobre tudo. Consagramos esse dia ao Senhor, para que esse dia seja marcado pela mão de provisão, pela mão de milagres, pela mão que abre portas, no nome de Jesus Cristo. Colocamos nossa vida, nossa família diante de Ti e pedimos Tua força, Tua saúde e Teu sustento sobre a nossa casa. Senhor, Tu és o nosso pastor e de nada teremos falta. Por isso eu oro, Pai, para que o Senhor dê ideias, para que o Senhor dê estratégias, para que o Senhor intervenha em problemas que essa pessoa está enfrentando, seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja com outras pessoas. Dá vitória, Pai. Eu apresento o pedido de oração de cada homem, mulher, jovem que está orando aqui comigo. E eu oro, Senhor, para que as confirmações do Senhor sejam claras dentro dessa pessoa. Abre as portas para ela, abre as grandes oportunidades e guia ela pelo caminho certo, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu milagre, eu peço, coloca a Tua mão e libera a mão de favor sobre ela. Em o nome de Jesus Cristo, abençoe a Espírito Santo. Guia, ilumina, Senhor, a todos da casa dela e traga união para dentro dessa casa, traga paz. Eu oro também, Senhor, por aqueles que têm grandes desafios pela frente, para que o Senhor possa dar vitória para eles, em nome de Jesus Cristo, e que essas impressões elas se tornem cada vez mais claras dentro do nosso espírito. Espírito Santo, fala conosco, queremos ser guiados pela Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um excelente e abençoado dia a todos nós, que hoje possamos ver a bondade e a misericórdia do Senhor em todo o nosso caminho. Até às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Um abraço a todos. Até mais.